trabalhava até ano passado também no mercado financeiro, um fundo de investimento muito parecido com o que o Fábio trabalhava. E eu decidi, sempre quis, né, eu sabia que na minha vida eu ia me aproximar mais com a agricultura ao longo do tempo, por causa do contexto familiar. Meus pais são agricultores convencionais, com veneno, com tudo. Só que nunca foi a minha praia e minha vontade. Minha ideia era me aproximar um pouco de agricultura e sempre levar para algo mais sustentável, que desde a época da faculdade, quando eu tive o primeiro contato com agrofloresta, é algo que eu queria desenvolver lá. Só que nesse meio tempo eu fui fazer um curso na Fazenda da Toca sobre agrofloresta, entender um pouco mais o que eles estavam fazendo lá. E foi uma experiência assim maravilhosa para mim, de verdade redefiniu um pouco as minhas prioridades e meu propósito de vida. E quando eu lá fiquei sabendo o que era Rizoma e vinha conhecer o Fábio Sakamoto, que tinha outros amigos em comum, aí foi a minha vez de me oferecer a trabalhar lá. Também comecei a fazer umas outras perguntas inconvenientes e foi uma conversa super legal, e rolou uma identificação muito bacana entre o que eu buscava fazer da minha vida, o que a Rizoma se propõe e um pouco dos colaboradores que estão lá hoje. Então aqui eu vou se manter bem aberto. Queria já deixar claro que eu não sou agrônomo, apesar de ter muita coisa técnica aqui, a gente se esforça para estudar no tempo vago, na minha formação em administração, e eu vou até o limite do meu conhecimento desse tipo de agricultura que a gente está fazendo. Bom, por que repensar a agricultura atual, né? Muito do discurso da agricultura convencional e por que ela tem que ser expandida, por que tem que aumentar a produtividade, porque em 2050 a gente vai ter 3 bilhões a mais de pessoas no mundo, isso é um aumento de 40% da população atual, e a gente só vai ter em área adicional 5%. E sempre esse discurso de segurança alimentar. Então, precisamos alimentar o mundo e para fazer isso a gente precisa ter mecanismos químicos, físicos, que façam com que a gente aproveite mais as áreas que a gente tem hoje, se não expandindo a área agrícola. Então esse discurso do medo e sempre baseado no mainstream de como é feita a agricultura hoje tem sido o mote das grandes empresas e do grande agronegócio como um todo. Só que por outro lado, quando a gente vai ver a realidade, onde a gente está, né? A gente tem 1/3 do solo produtivo do mundo já foi degradado, fazendo essa mesma agricultura que está sendo cada vez mais conclamada a ser a solução para a fome do mundo. Essa agricultura também tem promovido a principal fonte da perda de biodiversidade que a gente tem no planeta. E o que mais me intriga no fim das contas, né? Se a gente quer dar segurança alimentar, como que isso conversa com uma cadeia que hoje 30% dos produtos são perdidos e ainda tem 1 bilhão de pessoas passando fome? Então esse modelo não está funcionando. Ele foi muito importante para a gente chegar onde a gente está hoje. Tiveram vários avanços tecnológicos importantes, que inclusive possibilitaram a gente pensar em outro tipo de agricultura como a gente está fazendo hoje. E a gente usa muita coisa do convencional hoje, que foi importante, principalmente em termos de tecnologias de campo, maquinário e tal. Mas a gente vê que gera externalidades profundas e muitas irreversíveis. Então aqui tem que explicar um pouco quais são os ciclos que a gente pode ter na agricultura, né? O ciclo da degradação, que é o ciclo onde você entra num pasto, você acaba destruindo a floresta, tenta usar aquele pasto de maneira extensiva, sem muita ciência, sem muita tecnologia, e você acaba invariavelmente levando ele para um ciclo de perda de nutrientes, cada vez menos, você tira cada vez menos do mesmo solo e no fim leva no limite a um processo de desertificação, ao ponto que não é economicamente viável você estar num ciclo negativo. Só que a forma como é feita a agricultura convencional hoje para chegar próximo da sustentabilidade é muito mais pelo viés econômico do que qualquer outro viés de endereçar as questões climáticas. Com a agricultura regenerativa, o que a gente entende que sair da degradação para ficar no sustentável, ok, já é um baita passo, e se o Brasil inteiro for nessa direção está muito bom, mas a gente já passou um pouco da fase onde era possível só o sustentável resolver os grandes problemas que a gente tem. Investe
principal ativo, no principal patrimônio que você tem para fazer agricultura, que é o seu solo, e trabalha muito com o funcionamento natural da natureza, é ótimo, né? O funcionamento normal da natureza a favor da agricultura. Então esse é um ciclo de abundância, onde você consegue criar as condições para que você tenha uma vida no solo cada vez maior, e por meio dessa vida no solo, a terra fica cada vez mais fértil, e essa seria a solução em si para a segurança alimentar, muito mais do que simplesmente buscar mais áreas ou buscar produtos, qualquer outro tipo de tecnologia que faça com que o agronegócio tradicional se perpetue. Então o que a gente chega, bom, eu falei muito de design, é regenerar é possível. Existe uma agricultura que é benéfica para o meio ambiente e ela também é lucrativa. Porque a gente vê muitas, se você for pegar, muitas pessoas já tentaram fazer agriculturas para larga escala que não se provaram viáveis economicamente e inevitavelmente elas acabam, não prosseguem. E aqui na Rizoma a gente tenta buscar caminhar cada vez mais na direção da agricultura regenerativa, mas sempre com um pilar econômico muito forte. Se não é algo que a gente, por a gente estar ligado a um grupo econômico que tem condições de investir, isso poderia ser bom para nós. Mas a nossa missão não é essa. A nossa missão é propor um novo modelo que o Brasil possa utilizar como agricultura. E para isso tem que ser economicamente viável para a gente e para qualquer outra pessoa que queira fazer esse tipo de agricultura. Como eu disse, o ponto de partida é o solo, e quando a gente começa a endereçar as externalidades, no nosso caso não é nem uma externalidade. Quando a gente começa a investir no solo, a gente consegue pegar, consegue aportar o principal elemento que é trazido de fora, que é o carbono, e por meio de uma série de manejos que a gente faz, esse carbono, que é a principal matéria-prima para a gente criar matéria orgânica no solo, que dá vida para os micro-organismos, conseguem disponibilizar mais nutrientes para as plantas e assim otimizar o processo de fotossíntese dela, onde ela captura o carbono, você vai estar ao mesmo tempo tirando o carbono da atmosfera, colocando para o solo, gerando condições dessa vida para o solo e aumentando a sua produtividade. Então você tem a captura de carbono, o aumento da biodiversidade, a princípio em nível microbiano no solo, e depois isso acaba refletindo também na parte do subsolo, né? Depois na parte acima do solo, e também é um modelo onde você consegue gerir de maneira muito mais inteligente os recursos hídricos, fazendo um solo muito mais poroso e muito mais rico. Quanto você consegue estocar de água da chuva e não perder essa água, que também é outro ponto muito que precisa ser endereçado na questão da agricultura, a gente consegue fazer. E ao endereçar essas questões, que basicamente do solo a gente endereça as três questões, a gente passa a ser economicamente viável. Então não é que a gente tem um modelo que economicamente é viável assim, e se tiver algum problema a gente vê como lida com esses problemas. Não, a gente ataca efetivamente quais são os problemas. Isso faz com que eu tenha um solo cada vez, eu consiga ter produtividade maior, eu vou ter um solo mais rico, eu vou ter um custo mais baixo, ao ponto que o solo ele entra num ciclo positivo de ser cada vez mais fértil. Eu preciso aportar menos insumos. E os insumos externos hoje representam cerca de 80% do custo de produção de um alimento. Então a gente estima que hoje, ao cabo de 3 anos, a gente investindo na terra, com todas as práticas de manejo que a gente tem, a gente vai chegar muito próximo do custo do convencional. E dado que a gente produz orgânicos, no nosso caso, nossa agricultura regenerativa orgânica, a gente ainda tem um prêmio de mercado por conta dos produtos serem orgânicos. O grande vilão das emissões de gases de estufa acaba sendo o gado. Todo mundo vê o gado como um grande vilão. Na realidade não é exatamente a criação de gado, é a forma como ela é feita. E a gente consegue, inclusive, desde que integrado num sistema inteligente e regenerativo, a pecuária ser sequestradora de carbono e não emissora de carbono. Isso, e tudo que a gente tem feito na Rizoma é trazer uma base bem científica para tudo isso, para que uma vez pronto a gente consiga compartilhar todo esse conhecimento, e cada agricultor, cada pecuarista que queira adotar essa tecnologia tem um manual de como fazê-lo. A Rizoma nasceu desde 2013 na Fazenda da Toca, era uma área de pesquisa, onde a gente
pesquisava os sistemas agroflorestais que tem como função você imitar o funcionamento da floresta e fazer produção de alimentos. E na época era apenas um centro de pesquisa. Como uma companhia que visa rodar, né, operar totalmente independente, foi desde 2018, ou seja, nesse ano. Nesse ano a gente vai ter por volta de uma produção de 7 mil toneladas de soja e milho, e também a produção de gado. Vou passar um pouco mais rápido. Aqui a gente já falou o que a gente endereça com os nossos modelos. E como é que a gente faz isso, tá? Além do funcionamento do solo que eu expliquei, que práticas são essas que favorecem uma agricultura regenerativa? Basicamente é a cobertura do solo, nunca deixar ele exposto. Porque com o solo exposto, o carbono, que é o que gera a matéria orgânica, ele fica muito volátil. E você pode perder esse carbono. E também a evaporação de água, e o solo fica ressecado. Também tem a questão da gradagem. Você tem que ter uma gradagem mínima ou sem ter gradagem nenhuma, porque isso é uma agressão física ao solo. Então toda aquela vida que você está investindo para que aconteça no solo, isso faz uma intervenção física e tudo aquilo se desestabiliza. Então é um processo negativo para a regeneração no solo, além de volatilizar carbono. E tem a questão dos sistemas integrados, que você fazendo muito monocultura, você acaba fazendo a seleção natural e deixando só os mesmos micro-organismos lá. Isso tudo gera um solo biologicamente mais forte. E por que milho e soja e gado, os grandes vilões do Brasil? Por que a gente está endereçando isso? Justamente porque, se a gente quer impactar a agricultura no Brasil, a gente tem que olhar onde está 70% da agricultura do Brasil está concentrada. Se a gente olhar dos 280 milhões de hectares produtivos, 170 é pasto e o resto é basicamente soja e milho. Por isso a gente escolheu ir nessa direção, apesar da fazenda da Toca ter muito mais vocação para fruticultura. E com isso a gente consegue ter um uso de área com 30% da área, produzir gado quanto à média do Brasil, em relação à média do Brasil. É uma agricultura que sequestra carbono e tem um retorno financeiro atrativo. Falar um pouquinho dos nossos sistemas. O sistema que a gente mais utiliza é uma integração floresta, lavoura e pecuária. Só que não é aquele sistema clássico que é só com eucalipto. Nosso sistema biodiverso, onde no verão a gente teria na prática a área de lavoura, que é esse milho aqui, ele é um pouco maior, e a gente capta todo o carbono através do milho, através das plantas, e tem um pouco de emissão pelo gado. No inverno, nas rotações, a gente sempre precisa manter o solo coberto. Se a gente está num lugar onde não é possível fazer 2 safras, a gente traz o gado, que ele tem uma função no sistema de sempre estar comendo capim. Isso faz com que os açúcares que são gerados pela fotossíntese sejam jogados para o solo e as raízes se aprofundem cada vez mais e a atividade microbiológica aqui também aumente significativamente. Esse é o modelo para gado e para grãos. O nosso modelo de agrofloresta, a gente basicamente tem espécies arbóreas como se fosse uma floresta e múltiplas culturas sendo cultivadas em consórcio. E a gente tem aqui a prova de que esse modelo efetivamente ele regenera. Essa área aqui de cima é a nossa primeira agrofloresta que teve lá em larga escala, lá na fazenda da Toca, né? Onde a gente tem aqui banana, uma espécie madeirável que aqui é o eucalipto, e aqui provavelmente é onde a gente tem a manga, que eu não estou conseguindo enxergar. E no meio tem essa linha de capim, que ela serve de matéria orgânica para a gente jogar nas linhas de árvore. E o que a gente viu nesse período de experiência lá? Quando a gente chegou nessa área, era uma área que estava extremamente degradada, indo para um processo de desertificação. O solo era como esse aqui, muito arenoso, com uma taxa de matéria orgânica de 1,4. Ao cabo de 4 anos, a gente tem esse solo aqui. Essa foto fui eu mesmo quem tirei, há umas 2 semanas quando eu fui lá na Toca, é da área exatamente do lado, que fica fora do nosso módulo de agrofloresta. Teve um incremento correspondente a quase 48 toneladas de carbono por hectare. E falando um pouco mais da rizoma, como é que a gente faz, né? Hoje a gente está nesse caminho aqui, que a gente tem mais ou menos 1.300 hectares, e é o nosso projeto piloto. Para os próximos anos a gente deve escalar isso daí para o centro-oeste, onde está concentrada a principal produção de gado e milho no sistema convencional, e a gente escolheu ir para lá justamente por conta disso. E depois a gente tem um tanto que o que está em verde
são parceiros que vão fazer com que a gente chegue na nossa meta, que é ter 1 milhão de hectares regenerativos no Brasil. E, bom, eu falei um pouco que a gente está se estruturando de forma open source, e aqui é só um último ponto bem rápido que eu acho que é importante. Se é um negócio legal, você só falou coisas boas, por que ninguém faz? Porque é um negócio extremamente complicado, você tem que alinhar todos os elos da cadeia de uma vez só. Basicamente, a agricultura no Brasil é feita com muito alavancagem e crédito. Isso a gente está fazendo. E para você ter crédito, você precisa ter domínio da sua estrutura, do seu sistema de produção e ter um cliente que compre essa solução que você está oferecendo. No crédito, a gente está equalizado desde que a gente tem as outras duas. Na parte de produção, a gente está muito seguro com o que a gente está fazendo. Na parte do off-take, que seriam os nossos clientes, a gente nesse primeiro momento, foi apostando no mercado doméstico que a gente conseguiria atender. Para o futuro, a gente precisa, o nosso ideal é que tenha clientes que estão dispostos a carregar toda essa mensagem, todo esse propósito, todo esse cuidado que a gente tem com o campo e com a produção do alimento para o cliente final. E para isso, a gente tem feito todo um trabalho de rastreabilidade, onde essa história pode ser facilmente contada para o consumidor final. Então isso é uma grande oportunidade para indústrias alimentícias que querem levar essa mensagem adiante, elas se associarem com a gente e a gente, no limite, consegue fazer um projeto quase que customizado para elas. Isso já é realidade para alguns players orgânicos que tem no Brasil, que precisavam de matéria-prima orgânica com regularidade, com profissionalismo, e a gente está desenvolvendo um projeto junto com eles para conseguir entregar isso. Bom, nossa missão é ter uma agricultura de alta produtividade, com cerca de 1 milhão de hectares, pouca parte nossa, a maior parte em terceiros, no Brasil. E que de fato talvez essa seja a grande vocação do Brasil. Ter uma agricultura que consiga regenerar tudo, regenerar o solo e fazer uma agricultura totalmente diferente do que foi, de certa forma, imposta para a gente até agora. E a Rizoma está indo muito nessa direção e está puxando o barco para a gente conseguir chegar lá. Fui meio rápido, mas nas perguntas a gente pode conversar um pouco mais.